e olhar para esse mapa e entender o que a gente está vendo. Assim, quando a gente fala em geopolítica, tem um monte de elementos que afetam a geopolítica. Então você pode dizer assim, temperatura, clima, é um elemento. Mas quando você pensa assim, na realidade física, tem duas coisas básicas que nós temos: água e terra. Tem vários tipos de água. Água doce, água salgada, rio, lago, córrego, aquífero. Você tem um monte de jeitos que a água tá ali. No gelo, congelada. E você tem terra. E você também tem um monte de variações de terra. Você tem montanha, você tem planície, você tem planalto, você tem pântano, você tem um monte de coisa. Você tem praia, você tem misturas de terra. Mas basicamente nós estamos vendo aqui água e terra. Certo. Tem mais água no mundo do que terra. Essa é uma realidade do nosso planeta. Bom, e aí, assim, os geopolíticos, os grandes pensadores da geopolítica, eles começaram a olhar para isso e falaram assim: qual é a força, a potência, o poderio capaz de dominar o mundo? Aquele que surge da orientação da natureza marítima, da água, ou aquele que surge da orientação terrestre, continental? O que é surgir da orientação terrestre ou surgir da orientação marítima? Surgir da orientação terrestre. Você está localizado no meio de um continente de terra sem saída para o mar. Tá. Você tem relação com a água? Não. Não, você não tem. Ah, mas tem um lago. Bom, tá bom, mas é uma relação diferente, não tem saída. Você não está acessando a grande parte do planeta, do mundo, que é a água. Então, se você estiver aqui no Quirguistão, esquece. Na Ásia Central, você não tem saída para o mar. Você não tem relação com a água. Você jamais será uma potência marítima. Você é uma potência continental, terrestre. E isso vai ter efeitos gigantes na cultura e no tipo de sociedade que vai nascer. Acho que eu falei isso na outra vez também. Que você tem as montanhas e tal, e você tem uma sociedade mais conservadora quando não tem acesso ao mar. É diferente. Tem o Paraguai aqui que não tem saída para a Bolívia, são os países mais pobres da América do Sul, por um acaso. Exatamente, que são os da Ásia Central, que são os do centro da África. Você consegue escoar os seus produtos sem depender de outro país. Exato. Ou fica muito caro, né? Fica caro, você está distante. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que escoar? Ele não pode ser autossuficiente? Não existe países autossuficientes numa economia globalizada. E o meio de transporte mais barato de todos é o marítimo. Exato. Por que você não manda por avião? Porque é muito caro. E aí a tecnologia. Talvez um dia, se a gente fizer meio de transporte aéreo super barato, muito barato, de cargas imensas, talvez ser um país sem saída para o mar não vai ser um problema que é hoje. Isso quer dizer que todos os países sem saída para o mar vão ser pobres ou vão ter problemas? Não, né? Acho que eu também já falei disso, que tem as exceções. E as exceções aqui na Europa, a Suíça, a Áustria, são países riquíssimos. Exato. Mas aí o que dita, já que você não tem saída para o mar, quem é o seu vizinho que te dá acesso ao mar. E quem são os vizinhos da Suíça? França, Itália, Alemanha. São os países mais desenvolvidos do mundo. Se você botar, talvez, Chad aqui, com esses vizinhos, ou você trazer a Alemanha aqui para o lugar da Líbia, o Sudão para o lugar da Itália e a Nigéria para o lugar da França, vai mudar. O Chad vai ser um outro país, ou vai ter outra riqueza, outro desenvolvimento. Bom, então, vamos lá. Você tem duas forças, a força terrestre e a força marítima. E aí o Mackinder, que é um desses grandes pensadores, um inglês, ele foi lá e falou assim, ele prestou atenção e falou, olha, o que fez a Inglaterra ser a grande potência, né, o Império Britânico, é que os ingleses controlavam os oceanos do mundo e com o controle dos oceanos eles conseguiram chegar em outros lugares. Porque esse é um ponto interessante. Não existem muitos jeitos de você chegar em todos os lugares do mundo. Por terra não é. Não dá. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por terra. Por onde que você consegue chegar em todos os lugares do mundo? A gente diz que existem 4 pontes. Tá. Água, que é o principal. O segundo é o aéreo, voando. O outro é o espacial, fora da Terra, espaço sideral, que é uma extensão do aéreo, Entendi. E o outro é o cibernético.
Só que o cibernético você não manda pessoas, Exato. nem coisas. Dados, né? Você manda dados, informações e conversa e vídeo, a gente falando e ligação, etc. A gente chama isso de Global Commons. São os 4 meios de acesso e conexão do planeta inteiro. Ah, é do planeta inteiro? Todo? Tudo? Não, não é tudo, porque se tiver na Bolívia, tipo, marítimo não vai chegar lá, então vai ser um problema. Você vai ter esse problema. Bom, e aí o que acontece? A pergunta que o Mackinder estava tentando responder é: qual das potências vai dominar o mundo? A força... Quando que ele estava fazendo essa 1902, 1903, ele começou pergunta? Quem estava dominando naquela época? O Império Britânico era a grande força. O Portugal e Espanha ainda não. Já tinham sido, mas já tinha passado a época deles. Começou por eles, começou E com aí, as navegações e tal. E aí a Inglaterra era o grande motor. Isso, só que aí ele vira e fala o seguinte: olha, a potência marítima que Portugal e Espanha tinham sido e que os ingleses eram, não é mais a força que vai dominar o mundo. Ele já viu isso naquela época? Ele já estava... Ele virou e falou assim: gente, é o seguinte, até agora tá todo mundo focando, porque antes dele veio um outro pensador que chama Alfred Mahan, que era um americano, da Marinha Americana, e ele disse: os oceanos e o controle do mar, das rotas marítimas, te faz ser a força mais poderosa do mundo, te faz dominar o mundo. Quem controlar os oceanos do mundo, quem controlar a água, a potência marítima vai dominar o mundo. Potências marítimas são as únicas forças capazes de dominar o mundo. Entendi. E o Mackinder veio e falou assim: não. Por quê? Tá acontecendo uma coisa. Ele virou e falou assim: olha, eu sei que as forças marítimas ganharam espaço porque houveram revoluções tecnológicas. Quais? Navegação a vapor, que a gente citou, Sim. e a construção desse canal aqui. Canal de Suez. Que mudou as rotas de navegação e permitiu que... Como que era antes? Você não passava por aqui. Ah, era fechado? Não existia. Esse canal sempre teve. Isso daqui é um estreito, não é um canal. Ah, não é um canal? É o Estreito de Gibraltar. Assim como o canal do Panamá também não existia. Tá. Isso. E essas duas entendi. portais aqui mudaram... Isso é o humano que fez. Humano que fez. Deixa eu ver se... Saiu, Tá. ficou bom. Então, o que aconteceu? Isso mudou as distâncias. Claro. Em vez de você vir aqui, vou navego aqui e tal, doideira. e chegou aqui na Índia, você simplesmente desce aqui, entra, navega no Mediterrâneo, desce. Nossa. Olha como é muito mais curto. Exato. Do mesmo jeito que, né, vai acontecer agora dele vir por aqui e chegar aqui. Muito mais rápido do que mesmo vir por aqui. A rota pelo Ártico é mais fácil, mais rápida do que... Não é mais fácil, ela é mais rápida. Mais fácil ela vai ser quando derreter e se derreter totalmente e abrir as rotas de navegação. Bom, então o que aconteceu? Mudou isso e mudou o meio de transporte. Você conseguiu navegar a vapor mais rápido. Não esperar o vento te trazer para cá, para você pegar o impulso e virar e vir para cá. Que era assim. Aliás. Era. Nossa, que você não podia virar e falar assim: não, quero ir daqui pra cá. Não, você tem que ver o vento, pra onde que tá a rota de vento. Nossa. E ficar se perdendo. E não só isso. Tivemos que inventar bússola, caravela. Tiveram uma série de evoluções marítimas que deram essa ascensão das potências marítimas. Quem são as potências marítimas? Aqueles que têm acesso ao mar. No caso, os primeiros foram os portugueses e os espanhóis. E dividiram as Américas em dois, dividiram o mundo, conquistaram o mundo inteiro. Exato. Depois dele vieram os holandeses, os ingleses, os franceses. E aí o Mackinder vira e fala assim: ó, legal, isso daqui é bonito, bacana, mas está surgindo uma outra revolução tecnológica. Uma outra rota, ou novas tecnologias equiparáveis à invenção da navegação a vapor e da construção do Canal de Suez, que são as grandes ferrovias intercontinentais. Estão sendo construídas e a construção dessas ferrovias continentais vai conectar um espaço de terra, o maior espaço de terra do planeta, de terra contígua. Entendi. Você fala assim: aqui não tem muita terra? Tem, mas isso daqui tem conexão com o quê? Exato. Tá só com isso daqui. Mas é a Austrália? Não conecta. Onde que a gente tem o maior espaço de terra contíguo nesse mapa do mundo? Isso daqui, né? Isso. Eurásia. Este é o maior continente, o maior espaço de terra do mundo. E aí ele falou assim: se alguém conseguir maximizar, usar todo esse espaço na sua totalidade,
esse povo, essa nação, esse grupo vai ficar muito rico e muito poderoso. Por quê? Porque é uma vasta área de recurso, é uma vasta área de concentração de pessoas. Mas até o momento não era possível você unificar tudo isso. Por quê? Você não conseguia nem chegar daqui até aqui. Por quê? Porque você não tinha os meios, você ia cavalo. Ah, tá, antes. Tipo, era muito longe, era muito distante. Quando o cara chegava aqui, já não dava mais. Eu até acho incrível quando você vê os conquistadores, o quanto eles avançavam nesse espaço absurdo de terra, né? Claro que demoravam anos e anos. Mas eles não avançavam na velocidade que essa potência marítima avançava e estava colonizando o mundo. Exato. Entendeu? E aí, com essas transformações, ele começou a perceber que este território aqui, da Eurásia, era muito mais importante do que toda a concentração que tinha nesse pequeno cantinho aqui, que era a Europa. Falou, o mundo não é da Europa. O mundo não é esses paísezinhos daqui dominando o mundo inteiro. O mundo não é isso. Tem uma transformação aqui e essa transformação vai mudar todo esse equilíbrio de poder. E aí ele fala... Mas ele já via a China também como essa potência, o Japão, a Não, Rússia... ele falava dessa região aqui. Entendi. E ele virou e falou assim... Aí ele dividiu essa região em duas partes. A primeira parte, ele circulou aqui Aí não tanto para lá, mas aqui assim... Ele circulou assim, aqui, um coração na Eurásia. E no coração da Eurásia, ele virou e falou assim: daqui você consegue acessar e bloquear todas as outras rotas e caminhos que a força marítima pode penetrar nesse lugar aqui. Vamos lá. Por quê? Quer dizer? Quer dizer que quem controlar esse espaço aqui vai estar dentro de uma fortaleza. Por quê? Porque quem tá aqui fora, para chegar até isso daqui, não consegue. Entendeu? Quem tá de fora, as forças que estão de fora, se esse lugar aqui se expandir e ocupar e controlar todo mundo aqui dentro, ele vai ter muita terra, muita riqueza, muito recurso natural. E quem tá de fora não vai ter tamanho e força para contrapor o tamanho da riqueza daqui. E se expandir isso daqui, a gente também tem uma parte populacional absurda, né? Isso. Olha a Índia, China, Paquistão aqui. O que ele diz, né? Que esse coração, partindo desse coração, você conseguir se consolidar e expandir, você vai ocupar muita coisa. E aí ele fala que isso daqui chama Heartland. Heartland. Que é a terra coração. Que a maior parte fica na Rússia mesmo. Isso. E aí ele fala assim... A chave para acessar esse território é o leste da Europa. E aí ele parte da seguinte teoria, que é um axioma da geopolítica, que ele vira e fala assim: quem controla o leste europeu, ou Europa Oriental, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. Ilha Mundo é... Entendi. A Eurásia. Eurásia. Quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo. Você percebe que ele partiu de um espaço geográfico, e desse espaço geográfico ele virou e deu um mapa da estratégia do jogo de dominação do mundo. Mas ele viu isso daqui meramente como o centro geográfico, ou ele viu riqueza, viu quem tá lá? Riqueza, quem tá lá, tudo, o tamanho, tudo. O espaço. Por quê? Ele observou algumas condições aqui. A primeira, essa terra é plana. Não tem muita montanha? Não. É um terreno aberto. Ou seja, fácil expansão, fácil acesso, fácil ocupação, fácil geração de riqueza. Tem o Mar Cáspio no meio. E você está protegido do acesso das forças de fora. Por quê? Não tem saída para o mar. A saída para o mar dá... não tem saída para o Ártico. Não, isso daqui é congelado, não dá para sair por aqui. Isso daqui é um mar fechado, Mar Negro, Mar Cáspio, são mares fechados. E os rios todos não desembocam, não chegam nos oceanos. Então, você está numa caixa fechada, blindada, numa grande fortaleza com uma área muito rica. Muito rica no sentido de você ser plano,
os lugares planos são mais fáceis para você construir, mais fáceis para se desenvolver, mais fácil para você ganhar economia de escala. Tenta construir uma casa num terreno assim. Exato. Tenta construir uma casa num plano. Dá, você vai gastar 10 vezes mais. Tenta construir uma ferrovia no meio de uma montanha. Exato. Entendeu? Então, isso daqui era muito especial. Ele olhou e falou assim: olha, gente, vocês não estão prestando atenção. O poderio britânico, a Pax Britânica, o Império Britânico, corre um sério risco e uma ameaça de que uma força continental que vai surgir do leste, daqui, do centro do coração do Heartland da Eurásia, vai poder dominar o mundo inteiro. E aí começou o problema, porque ele olhou e falou assim: tem um país chave no meio da Europa que está numa posição estratégica continental. Esse país, ele é primariamente uma força continental. Ele tem acesso ao mar aqui em cima. Isso traz muita riqueza para a Alemanha. Mas não é uma saída muito fácil desse lado. Desse lado, a navegação não é tão simples. Não está um grande oceano. Ele tem que atravessar outros lugares. A Alemanha é primariamente uma potência continental. Certo? Então, ele virou e falou assim: se a Alemanha se juntar com a Rússia, aí acabou para o mundo. Porque você vai pegar a força da ponta da Europa, né, do centro da Europa, que se projeta, consegue projetar poder para o resto da Europa, ir para cá, para o leste europeu, e se juntar com o outro que tem todo o acesso dos steppes, do steppe da Eurásia, que é esse campo plano e reto e de fácil acesso. E ele viu nisso um grande temor. E falou: nós temos que se preparar para isso, porque isso não pode acontecer. E aí nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E todos esses momentos da história daí em diante é um confronto entre as potências continentais e as potências marítimas. Potência marítima representada inicialmente pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência marítima? Por quê? É um país continental, de tamanho continental. Mas o que é a América do Norte? Aliás, o que são as Américas? De acordo com a definição do Mackinder, ele chama isso daqui de crescente externo. Ele vira e fala assim: aqui tem o Heartland. Vamos apagar um pouco. Tá. Aqui. A gente já nem apagou. Dançamos, acho. Secou? Secou. Tem que jogar uma água aqui. O Heartland... então aqui está o Heartland. Aí ele vira e fala assim: tem o crescente interno. O que é o crescente interno? Ele fala que é essa parte da Europa Ocidental, pedaços aqui do Oriente Médio, Índia e China. É um arco de fora. Esse é o arco... De fora não, né? Ele chama de arco interno. Tá. O inner crescente, né? O crescente interno. E aí tem o crescente externo. Quem é o crescente externo? Ele fala que é uma parte insular. São ilhas externas. Ilha Continente 1. Aqui, Austrália. E a outra são as Américas. Fala, isso daqui é uma grande ilha solta. E repara, isso daqui tá solto. O que é o mundo? O mundo é aqui, ó. E isso daqui é uma ilha, aquela é outra ilha, essa é outra ilha. Nós temos 3 outras grandes gigas ilhas continentais. Faz sentido isso que fala? Pensa, isso daqui não está conectado nem com isso e nem com nada daqui. Isso daqui está isolado, isso daqui está isolado, isso daqui também está isolado. Total, então, o que você tem? Você tem aqui. E a África também está isolada, porque tem uma separação, tal, porque tem um deserto do Saara, depois tem uma grande floresta tropical, não é um terreno transponível, é bastante difícil, problemático. Então, primeiro tem deserto, depois tem floresta tropical, tem mar aqui separando, tem o Mediterrâneo em cima. Tem uma passagem pelo Egito, mas é muito deserto também. Então, não estão conectados. É diferente disso daqui. Isso daqui está inteiro conectado. Tem barreira natural? Tem, por isso que ele faz a separação. Que ele fala que tem o crescente de fora, que é China, Índia, Oriente Médio, Europa. Entendi. Então, ele tá. Aí ele fala que esse Heartland está protegido por esses mares e sem os rios, então está blindado.
E aí, as disputas históricas foram entre as potências marítimas, e aí os Estados Unidos representando o oceano, né, representando a força dos mares, tendo que chegar aqui. Se você é uma força marítima e você tem que entrar num território desse tamanho, como que você vai fazer isso? Anfibiamente. Uma invasão anfíbia. Você chega pelo mar e daí... e desce na praia. Nossa. Imagina esse desembarque. Isso não é um negócio, assim, Normandia, né? A gente lembra a Segunda Guerra, o AD, o filme O Resgate do Soldado Ryan, quem não assistiu, assiste, que é exatamente sobre essa operação. Que é o trabalho do pessoal posicionado em terra, esperando alguém... Difícil, é muito mais fácil você estar ali parado, esperando, tá saindo d'água, vou te atirar. Você não vai conseguir desembarcar. Então, se você constrói uma riqueza muito grande, você tá numa fortaleza, é muito mais fácil essa riqueza daqui construir uma grande marinha oceânica capaz de chegar nas costas e das costas dominar o resto do mundo do que a força marítima penetrar aqui dentro. Entendi. Qual é a estratégia, então, para evitar que isso nasça e aconteça? Este território não pode ser dominado por uma única força política. Tem que fragmentar. Isso. E aí ele sugere a criação de um cordão de isolamento, de separação entre a Alemanha e a Rússia. Porque lembra que ele estava com medo? Qual é o cordão de isolamento? A criação de países como os Bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Polônia, todos esses países serviam para separar e fragmentar o leste europeu, que é o ponto de acesso de se conectar toda essa coisa aqui e se consolidar. Porque aqui embaixo você tem a maior cadeia de montanhas do mundo, que você até perguntou para ele, que são os Himalaias. Então, aqui você tem um paredão intransponível. A Índia tá fora, por isso que se chama subcontinente, é um negócio para baixo, separado. A Índia não conversa com isso daqui. Ela é uma grande península, um pedaço do continente vindo para fora, isolado do resto daqui. E aqui é um monte de montanha, Afeganistão também, você não passa. E aqui, com a fronteira com a China, a mesma coisa, tem uma grande parte que você não consegue passar. Aqui nesse lado já é mais fácil o acesso, depois da Mongólia e tal. Então, aí o que o Mackinder faz? Ele olha para tudo isso e fala, não podemos deixar que a Rússia, que é o país que já está localizado estrategicamente nesse lugar, isso vai marcar a identidade dos russos. Você está aqui. É diferente se você tá aqui e você nascer aqui. E é diferente você nascer aqui e nascer no meio da floresta amazônica. Ou no meio do deserto do Saara. Cada um desses lugares vai construir uma cultura e uma identidade. Uma característica, por exemplo, se você nasceu nesse território gigantesco, de espaços livres e abertos, você é mega vulnerável. Como assim? Acabei de falar que você transita aqui facilmente, né? Você não tem povo em tudo quanto é canto aí. Você não tem povo. O povo de outro lugar pode vir aqui te atacar facinho. E aí a primeira povo que vem são os mongóis. São os cavaleiros do que você citou, os nômades, conquistadores que vêm e atacam. E aí o começo do nascimento desse povo aqui, né? Dos russos, né? Moscou, tá aqui concentrado nesse territóriozinho pequenininho. E aqui eles eram muito vulneráveis e foram destruídos. Tá mais ou menos por aí. Mais pro lado aqui da Europa, tá muito perto da Bielorrússia, tá por aqui assim. Então, essa primeira rota de invasão deixa eles muito vulneráveis. A segunda rota de invasão é o norte da a planície do norte europeu, que é um espaço que ele vem desde aqui. Aqui é uma planície, forma um grande corredor de passagem. Sai da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia. Vão estar aqui mais para baixo. Isso, né? Que são as montanhas dos Cárpatos. Que é uma cadeia de montanhas que ela vem aqui fazendo uma curva na Romênia e tal. E ela faz um pouco assim. Então, e você tem essa segunda rota de invasão. Isso faz dos russos ficarem numa posição muito vulnerável. Exato. E para eles conseguirem existir e sobreviver, aí eu voltei lá atrás na história. Tô falando no começo da criação da nação russa. Ele precisa se proteger. E a primeira coisa que ele faz é resolver o problema da primeira rota. Como que ele resolve esse problema? Expande. Então deixa eu expandir para cá.
e deixa ocupar. Ele vai ocupando. Vai ocupando. Vai ocupando, vai expandindo. E ele vai conquistando. E aí ele expande pra cá e pra cá. Por que pra cá? Se der tudo errado, a gente perder esse território, perder Moscou, que era o Principado de Moscov, que era o nascimento, o primeiro ponto ali. Talvez não o primeiro, né? Depois eu vou falar de Kiev e aí a gente volta um pouco. Mas você sobe pra cá e o que vai acontecer? Aqui é no Ártico, aí você tem um pouco de recuo, um ponto de recuo. Se der tudo errado, você se reorganiza aqui. Não é uma saída, mas você se reorganiza e volta para recuperar o território. Mas você não está seguro tendo feito isso. Aí você precisa expandir para proteger esse lado. E aí ele começa a expandir para cá e controla aqui, vai chegando e descendo aqui também. E aí é a tal da ideia da ancoragem. Que a gente estava conversando antes, você me perguntou. Não tem barreira natural aqui ainda nesses lugares. Sem barreira natural não tem como se ancorar. Vamos apagar antes que a gente... Ancorar o que é? Ancorar é você ancorar numa barreira natural. E aí, o que você precisa fazer? Imagina que aqui na montanha dos Cáucasos, aqui no Cáucaso, onde é o Cáucaso? Essa região aqui. Que conecta o Mar Cáspio ao Mar Negro. Tem 3 países aqui: Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Esses 3 países foram controlados pelos soviéticos. O outro menor? Não, acho que a gente vai aqui depois. Quando eu for na Europa, eu mudo para aquele um outro mais de perto. E aí a Rússia ancora aqui. Como que ancora? Conquista até chegar no pé da montanha. Aí você tem uma montanha. Aí você tá ancorado. Ninguém vai conseguir passar aquela barreira natural. Entendi. Aí você tá mais seguro, aí você fica tranquilo. E aí eles fazem isso aqui. Que se os inimigos dominam aqui... Antes tá dentro, já tá dentro. Tá dentro. Território livre, livre acesso. O mar também é uma ancoragem? O Mar Negro também é uma ancoragem? É uma ancoragem que tá protegendo ele de quem? Dos turcos. Da Turquia. Que era o Império Otomano, inimigo problemático. E, aliás, a briga dos turcos pela Crimeia, que é essa península aqui, que está no centro da discussão da Ucrânia, tá vendo? Ó, tá do lado, antiga. Nos 1800, a gente tem a Guerra da Crimeia e já é por causa desse território. Então, eles ancoram aqui. Eles ocupam tanto território aqui que eles criam o conceito de tampão. Em inglês, buffer. O que é o tampão? Eu queria um espaço entre eu e você que se você quiser me socar aqui, você não alcança. Por quê? Você não chega em mim, porque tem tá uma distância. Muito próximo? Não, porque tem uma distância. Eu queria de distância, não de divisão. Uma divisão entre eu e você. Se você quiser chegar em mim, você vai ter que primeiro atravessar tudo isso daqui. Então, mas a gente não tá falando de ancoragem, de montanha nem de rio. Como que... Aqui não tinha ancoragem. Então era distância. Aqui nesse lado era só ter mais terra para ter distância, para ter área de recuo. Entendi. E área de estados tampões, de territórios tampões. Entendi. Que te dão espaço para você navegar e ficar protegido. Então tudo bem, aí os russos têm isso. Aí tem o problema aqui da Europa, da planície do norte europeu, que é a segunda rota de invasão. Quem que veio por aqui? Cavaleiros teutônicos, Napoleão, Hitler. Todo mundo veio por aqui atacar eles. E eles também têm medo disso. Então, aí eles avançam aqui. E vão avançando. Até a Polônia. Até a Polônia. Na verdade, o ápice desse avanço até a metade da Alemanha. É verdade, com a Alemanha Oriental. Isso. E aí ele tá muito seguro. Porque aí ele tá ancorado aqui no ponto mais estreito que esse corredor pode ter. Exato. Com muito território para trás. E conquistou todos esses daqui, ó. A fronteira veio até aqui. Porque todos os países da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, fazem parte da União Soviética. Quem mais que faz parte? Todos esses daqui. Romênia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia. Como que ele conseguiu fazer isso? Poderio militar era absurdo? Ou não? Era, poderio militar absurdo. Você teve uma guerra mundial, colapsou, todo mundo em retirada. Eles aproveitaram isso? Quem é que está posicionado aqui? A força continental. Porque isso daqui é uma disputa de continente, de terra. O outro estava aqui. Ele tinha que trazer gente no navio para ficar aqui, para chegar aqui, sair, desembarcar. Tipo, não é a casa dele. A Inglaterra também tá fora. É uma ilha. Você percebe, então, que todo aquele jogo entre a força continental e a força marítima tá
tá desenrolando, ele tá acontecendo no mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso é um grande xadrez gigante, na mais alta esfera de poder do mundo. Mas você não tem, nesse momento, uma força terrestre tão grande que nem a Rússia, ou a União Soviética na época. Porque a gente se lembra sempre dos Estados Unidos versus União. Mas não tem alguém com esse poderio terrestre tão grande. Não, por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Porque ele tava quase prestes a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? Quem controla o leste europeu controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. E quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Ele chegou quase... Chegou aqui em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo. E aí, então, o mundo estava em pânico. Como que os Estados Unidos contiveram esse avanço? Exato. Como? E aí a estratégia era a seguinte: vamos fazer um cordão de isolamento para não deixar ele chegar no mar. Ele não pode sair dessa caixa, dessa fortaleza. Se ele sair dessa caixa, ele tem riqueza mas e aqui território... já tinha conseguido. O que acontece? Ele estava controlando aqui, Bálticos. Para ele sair dos Bálticos, ele tem que navegar o Mar Báltico e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e Suécia. Noruega. Suécia estava fora. Tá. Mas o que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criada uma aliança. A OTAN já? OTAN. Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo: manter os russos fora do controle Esse era o principal da objetivo. Ilha Mundo. Caramba. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. Acabou se ele chegar. Porque ele já está muito grande, ele vai estar muito rico, ele vai construir uma grande frota naval e vai acessar as outras ilhas do mundo. Essa aliança bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui, e bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui. Porque os soviéticos controlavam a Ucrânia, certo? Romênia, tudo isso daqui, né? E aí eles têm acesso ao Mar Negro, então. Controlavam Geórgia, controlavam todos esses países. Mas para sair do Mar Negro você precisa passar nesse estreito, que é Bósforo, da Turquia. E aí a Turquia então tem que fazer parte do quê? Da OTAN. Da OTAN. Porque a gente tem que fechar as saídas e estrangular. Ah, mas por que ele não sai por aqui? Porque Vladivostok tá aqui, ó, nessa parte do mundo. Esse mar aqui congela. Nossa. 4 meses por ano. Ah, por que ele não sai aqui por cima? Tudo congelado. Rússia não tem acesso a mares que não congelam. O único que não congela é o Mar Negro. E para ele sair do Mar Negro, ele precisa passar da Turquia. Ele precisa passar pelo estreito. A Turquia era da OTAN. Fizeram um grande cordão de isolamento. Nossa. Uma estratégia de contenção e não deixar ele crescer. O que mais que eles falaram? Se você avançar mais um milímetro na Europa, nós vamos usar bombas atômicas. Usaremos bombas atômicas. Por quê? Isso foi uma ameaça velada ou foi uma real? Coisa... Real? Real. O poderio bélico de soldados e tanques da União Soviética era incomparável ao poderio e às forças terrestres do resto que sobrou do Ocidente. Entendeu? Porque olha o que sobrou de espacinho aqui pra você ter de gente aqui pra conter tudo isso daqui. Então o único jeito era você usar armas atômicas e falar assim: se você tentar conquistar o resto da Europa, você vai cruzar uma linha e eu vou usar bomba atômica. E esse era o pânico da Alemanha, voltando pro que eu tava falando no começo, entendeu? Imagina a Alemanha olhando pra essa situação falando assim: meu, vai ter uma guerra nuclear e vai ser em mim. Porque, tipo, aqui era onde chegou o máximo. Então a guerra ia ser ali, ia ser na Alemanha. Isso criou um pavor, seguido de uma história de destruição, de terror, que foi o nazismo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial e tal. Então os alemães saíram dali com uma cultura diferente. Bom, o que aconteceu? Quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco, ela se deparou com outro problema. Antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira, certo?
Claro. Eram os mongóis, eram não sei quem, vindo atacar. Agora, parte desses povos inimigos... Estão dentro. São parte do território que eu conquistei. E eu tenho que gerenciar eles. E aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia, que é gerenciar e administrar esses povos que não são seus povos. Como que você faz isso? Estão muito felizes de estar junto. Claro. Como que você faz isso? Você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno, de repressão monstruosa. E aí tem um monte de aberrações, desde genocídio fabricado na Ucrânia causado por fome, campos de concentração, campos de concentração na Rússia, extermínio, migração forçada, relocação de gente. Nossa. Tipo assim, você tem que criar uma engenharia do terror aqui. Mas por quê? Esses territórios anexados, eles tinham alguma coisa relacionada à Rússia? Alguma coisa que ligava eles? Não. Ligavam eles à Rússia? Eles eram outros povos diferentes, que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia. Então você teve Império Polonês, você teve força ucraniana, você teve alemão, prussiano, você teve os franceses, você teve os turcos, você teve os mongóis, você teve um monte de povos aqui que brigaram, viveram, se mataram. De repente eu faço parte de uma União Soviética que eu não quero estar. Isso, de um Império Soviético que em momentos cresceu, né? Primeiro o Império Russo e depois virou o Império Soviético. Por que eu tô falando do Império Soviético? Porque foi o ápice do tamanho desse negócio. Foi o máximo onde eles conseguiram chegar. Nesse momento, não dava para os russos se sentirem mais seguros. Lembra do problema das rotas? Ele tá seguro. Aqui ele tá seguro. Mas o problema vem de dentro agora. Começa a implodir. Porque todo mundo aqui quer se separar. Todo mundo não quer ser subjugado. Todo mundo não quer produzir, plantar e alimentar o russo. Porque o que o russo vai fazer? A história da família da escassez. Eu vou dar comida para quem? Primeiro para os meus. Primeiro para os meus. Quem são os meus? São os russos verdadeiros. Então, se sobrar... Vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou. Ah, mas a Ucrânia tá passando fome? Ah, não importa. Caramba. E assim, e aí começa toda a loucura. Esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais a baleia venceu o urso. Quem é a baleia? Estados Unidos? Isso. Que é uma potência o quê? Marítima. Por isso a baleia. E o urso, a potência terrestre. Então, mas o que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa implosão interna? Ele criou... fomentou isso também? Ele ajudou Claro. Esses caras aí? Fala, se vocês saírem, a gente te ajuda. Ele tentou ajudar tudo que ele podia, só que existe uma cortina de ferro aqui que não permite a comunicação, não permite a penetração. Tentavam constantemente alimentar a resistência, ajudar, armar, transmitir rádio com valores, com ideias democráticas de libertação, de protesto, de não sei o quê. Mas basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? Foi basicamente, o modelo econômico disso daqui não se sustentava. Exato, né? Ponto. E aí, olha que interessante. Você tinha um problema, né? Que era... a Europa já tinha se matado 1 milhão de vezes aqui, passando 1000 anos ou mais se matando, e não parava. Os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa parar de se matar. Para resolver esse problema, eles tinham que juntar 2 rivais tremendos, Alemanha e França, numa aliança. Qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia. Vamos trancar esses dois juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo. Esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha, manter a Alemanha quieta. Outra parte do projeto era: temos que manter os russos fora. Esse projeto para manter os russos fora, OTAN. OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa, encolhidos. A União Europeia tinha o projeto de fazer eles serem fortes, unidos e não brigarem entre eles. E você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso, que é os Estados Unidos precisam estar aqui. Então, premissas do fim da Segunda Guerra Mundial.
Rússia fora, soviéticos fora, Europa unida e Estados Unidos dentro. Que fez parte dos aliados. E de repente eles... Isso, mas aqui é pós, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo aliados, todo mundo falou, esses caras... Não, depois que eles viram a vantagem, primeiro porque eles tiveram acordo com Hitler, eles já começaram a ocupar metade da Polônia de um lado, a Alemanha foi do outro. Saíram os nazistas, chegaram a entrar os russos, tá a mesma coisa. E uma metade já estava com ele, a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, entendeu? Para onde que a Alemanha podia expandir? Mas só voltando um pouquinho. Tá. Você tem a OTAN... E a Rússia tem algum tipo de coisa para medir forças com a OTAN? Ou era só a União Soviética? Boa pergunta. O Pacto de Varsóvia. O que era esse pacto? Que era uma aliança militar que o objetivo era contrapor a OTAN. Então a União Soviética juntou toda essa turma aqui, todos esses territórios conquistados e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN. O que acontece? Você precisa manter a Alemanha calma, a Rússia fora, ou os soviéticos fora, e os americanos dentro. Você faz isso de 3 maneiras. Você reconstrói a Europa, você cria a União Europeia e você cria a OTAN. Reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante, vai ter dinheiro, vai comprar, vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos. A União Europeia resolve a briga interna entre eles. E a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir, porque o tabuleiro está desenhado desse jeito, porque o mundo foi dado desse jeito. Todo mundo vendo isso. Isso. Então, esse era o plano. Mas e o medo deles, dos Estados Unidos... virar uma nova potência e subjugar eles, não existia? Não, porque os Estados Unidos estava salvando e ajudando eles. Financeiramente? Tava, Plano Marshall. Reconstruir a Europa. Os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN. Eles estavam quebrados e destruídos. Os Estados Unidos falaram, deixa comigo. Isso, beleza, eu vou reconstruir vocês. Tá aí, toma. E outra coisa, não podia ascender mais ao poder... Nenhum nacionalista louco, fascista, falando, tá vendo, nós estamos destruídos pra guerra por causa dos outros, vamos matar todo mundo, é tudo culpa de todo mundo. Se você deixasse a situação econômica com esse cenário degradante, você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem. Entendi. Então você precisou simplesmente dar um jeito dessas pessoas verem perspectiva de vida na democracia, na economia aberta. E os Estados Unidos começou a criar laços com ele. O Reino Unido a Inglaterra naturalmente já tinha um laço mais fechado com os Estados Unidos, então precisava convencer França e Alemanha. Isso, e o resto da Europa precisava prosperar, e o Reino Unido também estava quebrado e destruído. Todo mundo estava destruído. Todo mundo estava destruído. Então precisava reconstruir a Europa inteira. Plano Marshall, ele vem fazer isso para reativar a economia, melhorar a qualidade de vida, dar esperança para as pessoas, e elas olharam e falaram assim, bom, eu não vou ser refém do quê? Do discurso simplista que vai dizer que não, vocês estão passando fome aqui na União Soviética, ninguém passa fome, todo mundo tem tudo, é tudo igual para todo mundo. E o apelo dos partidos comunistas na Europa, dada a situação, era muito grande naquela hora. Então você tinha que fazer alguma coisa rápido. E a estratégia foi fazer isso. Tem um outro elemento que acontece na história aqui durante a guerra, que faz uma transição da potência marítima. As potências marítimas, elas mudam. A gente falou aqui, mas eu não expliquei como que isso aconteceu. A potência marítima era o Reino Unido. Só que ele já não é páreo mais para uma coisa desse tamanho. Exato. Então a gente precisa de uma potência marítima mais... forte. Maior zona, continental, mais gigantesca. Com espaço de terra também para gerar riqueza. Para ter soldado, para ter comida, para ter indústria, para ter coisas suficientes que sejam capazes de se contrapor a um negócio desse tamanho. Aliás, aqui você tem a maior terra arável contígua do mundo. Dentro de uma única administração política. Mais que o Brasil. Mais que o Brasil. Se você juntar todo esse pessoal aqui num só, isso aqui é maior. Mas aqui, num país só. Aqui num país só era isso. Por isso que esse país não podia abocanhar todos os outros países. Entendi. Minérios, recursos, tudo, entendeu? Tudo vai acabar e tudo você vai construir uma coisa muito mais forte.
como os Estados Unidos são uma ilha, eles estão isolados de todo esse problema, eles não são afetados por essa guerra. Exato. Né? A destruição não chega até eles. Isso permite que tá todo mundo se empobrecendo, se matando, se destruindo. E eles têm como fornecer tudo. E eles estão aqui tranquilos, felizes, em paz. Falando, eu não quero problema, eu não quero participar desse caos que vocês estão fazendo aí. Mas chega uma hora que o Japão, né, vem por aqui e ataca o Havaí. Aí acende um... Aí fala, os caras não vão ficar ali. E tem outro problema, né? Se essas potências, naquele momento da Segunda Guerra, e eu não tô falando da Guerra Fria, se a potência alemã se juntasse com a Rússia, e se a Alemanha conquistasse a Europa inteira, era a mesma coisa que eu tava falando daqui, o Heartland de novo, a ilha muda de novo. E junto nisso, você tinha uma outra ilha adjacente, que é o Japão, parceira no projeto. Exato. Que já estava navegando e chegando no Havaí. Então os americanos falaram, não, isso não... O tabuleiro está mostrando que se eu não movimentar minhas peças agora, não vai dar mais para movimentar depois. E aí eles se movimentam. Quando eles se movimentam, eles chegam, e aí vem a Guerra Fria, tal, aí a gente volta para essa história. Mas na época da Segunda Guerra, quando eles decidem entrar na guerra, eles viram para os ingleses e falam assim, tá bom, eu vou entrar, mas eu quero o acesso a todas as suas bases navais. E aí os ingleses aceitam e fazem uma troca. Eles entregam o controle das principais bases navais espalhadas pelo mundo, porque esse é um ponto importante. Se você é uma potência marítima, como que você expande o seu poder? Bases. Você precisa de bases em lugares estratégicos. Se você é uma potência continental, como é que você expande? Em círculos concêntricos. Tá. Né? Entendi. Se você é uma base marítima, você precisa ter... Alguns pontos de abastecimento. Para que serve essas bases? Abastecimento, ilha, contato. Você precisa chegar nos lugares. Você não precisa dominar todos os lugares. Como é que Portugal colonizou o mundo inteiro? Ele não entrou dentro da Índia e dominou a Índia inteira. Chegou em Goa, chegou em Macau. Você só pega os pontos estratégicos, os estreitos e os lugares chaves. Então foi isso que eles fizeram, enfim. E isso muda. Tem uma transição da potência marítima, sai do Reino Unido e entra nos Estados Unidos. Tá. E aí sim a gente se depara com esse problema todo. A União Soviética começa a ficar muito grande, muito super estendida, impossível de gerenciar todo esse caos. As pessoas não querem mais viver naquilo ali. É insustentável e ela começa a ruir. Quando ela começa a ruir, ela começa a encolher. Conforme ela vai encolhendo, o que vai acontecendo? São dominós que vão caindo um a um? Isso, só que aí ela volta para aquela posição original dela de extrema vulnerabilidade e insegurança. Exato. Que é as rotas de acesso e invasão mais factíveis. Não tem mais ancoragem aqui. Perdeu a ancoragem desses países aqui. Perdeu tudo isso daqui. E aí os russos se sentem vulneráveis. Só que eles estão destruídos, anos 90, quebrado, não tem o que fazer, aceitam, baixam a cabeça e falam, tá bom. Só que aí ela começa a se reorganizar, o mundo vai mudando de figura, chega um líder no poder, o Putin. Qual é a diferença, por exemplo, do Gorbachev, que ele faz toda aquela mudança? Ele meio para apagar o incêndio. Isso, na verdade ele viu que a coisa ia ruir. Ele fala, eu preciso transformar isso a tempo. E ele começa a tentar, mas não vai ter como, né? Não tem como sustentar um império desse com abertura. Entendi.